O quanto será que os celulares Samsung evoluíram nos últimos anos? É o que eu quero discutir com vocês ao comparar o Galaxy S8, lançado em 2017, contra o Galaxy S22, o modelo mais novo da empresa. São 5 anos de diferença e a ideia é falar o que mudou de lá pra cá, será que envelheceu bem, quais são as novas tendências, é o que a gente vai discutir. E se vocês gostarem, claro, do modelo mais caro, porque o outro não tá mais disponível, ele tá aqui nos links da descrição. Tem também review completo dele e eu vou indicar também o comparador Escolha Segura, nossa extensão que compara preços, testa cupons automaticamente e, claro, te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. Tá disponível para o seu computador via extensão ou pelo aplicativo no Android, tá tudo aqui embaixo e bora então falar de S28 contra... S28 não, S8 versus S22. Para começar, eu amei o Galaxy S8. Sem brincadeira, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu falei muito desse celular por muito tempo e que eu senti que ele conseguiu se manter atualizado por bastante tempo. É até por isso que eu ainda tenho ele aqui em mãos. Eu gostava muito. A linha S10 ou até um pouco da linha S20 ainda traziam alguns aspectos desse modelo, sendo que apenas na versão 21 e 22 que as telas retas retornaram e deixaram os novos aparelhos da Samsung com uma cara um pouco diferente. Com o foco em ser mais resistente, a linha S22 ela chegou com o Corning Gorilla Glass Victus e laterais que passam as quinas da parte traseira e um pouquinho da frontal. É tipo um sanduíche de traseira, corpo e tela que mantém tudo mais resistente do que nos últimos anos. E assim, ó, eu não testei, mas os drop tests, comparando ele com o iPhone 13 Pro, mostram como esse modelo aqui mais novo conseguirá ficar mais tempo na sua mão, principalmente por conta da falta da tela curvada, que era ótima em quebrar e custar bem caro. Essa tela curvada, aliás, era o ponto alto do S8, que não só tinha uma das menores bordas do segmento, como uma das melhores características. Para você ter uma noção, mesmo com o queixo e a testa avantajada, a tela do S8 ainda cobria 84% da parte frontal, sendo que atualmente o S22 está em 88,5%, então a diferença é pequena. Ah, só que tem um ponto engraçado aqui. Como as telas elas são medidas pela distância entre as duas pontas, a eliminação da parte de cima e de baixo do celular fez com que, com quase o mesmo tamanho de corpo, o modelo S22 ficasse com 6,1 polegadas de tela, contra 5,8 do S8 comum. O mesmo se aplica para os modelos Plus, que são maiores, que ganharam também um pouco mais de tela. Dá para falar que a Samsung ela seguiu a mesma linha de estar sempre à frente dos concorrentes no quesito tela, porque ela conseguiu reduzir ainda mais as bordas do S22. Mas o modelo de entrada ele tem um downgrade. A tela passou de resolução Quad HD para Full HD. Apesar disso, fica claro que os displays melhoraram muito nos últimos 5 anos. Apesar de eu sempre lembrar do S8 com uma boa qualidade, a verdade é que esses modelos mais novos, até de intermediários, têm cores bem vibrantes e mais brilho do que o modelo antigo. Vale comentar que depois de todo mundo adotar também as telas curvadas, a Samsung ela seguiu o caminho contrário. E para mim esse tipo de display ficou marcado como uma época. E eu gosto de como o S22 é atualmente. Parece que telas curvadas eram da época do S8 e pronto. A tela do S22 adicionou também a taxa de frequência de 120 Hz, que não só melhora a experiência consumindo o conteúdo nesse celular e usando ele no dia a dia, como aumenta também a frequência com que se faz a leitura do seu dedo, deixando você mais ágil também para jogar. Fica claro também que mesmo em aplicativos mais simples, como o app de chamadas, na Play Store e até mesmo em outras opções, o S8 fica para trás. O tempo de abertura é maior e conforme os anos foram passando, parece que o meu modelo em específico foi ficando também mais lerdo, com mais itens rodando em background, então a diferença ficou maior do que se fosse com um modelo novo, assim, resetado, totalmente resetado. Só que parte da lentidão maior do S8 também está associado com a velocidade de leitura e escrita de suas memórias, que é menor do que a do modelo mais novo, e eu já falo isso para vocês. Porque primeiro eu quero olhar um pouquinho das especificações desse processador, e você vai conseguir perceber que em números a diferença não é tão grande. O Exynos 8895 usado por aqui, que é um conterrâneo do Snapdragon 835, ele tinha o mesmo número de núcleos, são 8 no total, sendo que 4 desses eram de 2.3 GHz e mais 4 de 1.7. O Snapdragon 8 de geração 1, por outro lado, tem um núcleo de 3.0 GHz, mais 3 núcleos de 2.4 e 4 núcleos de 1.7. Então o salto ele não é tão grande quanto o que vimos na Apple, que correu lá para chegar a 3.2 GHz. Só que quando nós pensamos na construção geral desse SoC, desse System on a Chip,
tem muita coisa que mudou. Primeiro, a litografia passou de 10 nanômetros para 4 nanômetros, o que possibilitou o aumento da frequência sem fritar o celular. Além disso, as memórias elas subiram de geração, passando para DDR5, e o mesmo vale na GPU, que melhorou quase 3 vezes. Só que além disso, nós tivemos a introdução de unidades de processamento para inteligência artificial e uma melhora do ISP, que é o processador de imagens. E claro, tem também o gerenciador de energia, que querendo ou não, é no chipset que realmente vai permitir que o celular carregue mais rápido, porque eles regulam a tensão de entrada. E também, para fechar, né, tem a presença do 5G Wi-Fi 6 no processador mais novo, contra uma geração anterior no Galaxy S8, ou seja, 4G e Wi-Fi 5. Então realmente muita coisa avançou nesses 5 anos. A diferença bruta do processador, então, pode parecer pouca em números, mas no dia a dia tem muito mais características novas sendo implementadas. Quando a gente olha a questão de benchmark, essa diferença até fica um pouco mais clara. No AnTuTu V9, por exemplo, o celular mais novo sai mais do que 3 vezes melhor ao somar tudo isso que eu falei anteriormente. Processador mais potente, GPU atualizada, memórias mais atuais e a presença da inteligência artificial. E essa diferença, ela fica mais perceptível no dia a dia, quando comparamos também os 4 GB de RAM presentes no S8 contra os 8 do S22. Não só a velocidade do celular é melhor atualmente, como ele consegue se manter trocando de aplicativos e mantendo eles em background de forma muito mais fluida. Mas vamos para os jogos para eu dissecar um pouquinho mais. O LoL Wild Rift, ele geralmente é a minha primeira parada, eu adoro jogar isso. Com os gráficos no alto, e notem que eu não falei ultra, tá? No alto, o celular fica perto dos 45 frames por segundo, com alguns momentos acima de 50 e alguns outros com quedas ali perto dos 30. Para jogar com o FPS mais travado, sem essa oscilação toda, a indicação é colocar os gráficos no médio ou em 30 frames por segundo. Só que, poxa, tem muito intermediário hoje já fazendo isso. O Snapdragon 680, por exemplo, tem os mesmos resultados de benchmark do que esse Exynos aqui e realmente leva melhor em alguns jogos, por conta da tecnologia mais atual utilizada nele. Só que um ponto importante nesse jogo aqui foi a estabilidade. Eu já testei celular com processador mais novos, que conseguia até chegar nos 60 frames por segundo, mas que em lutas dava uma caída ali para os 20 frames por segundo, então ponto pro Exynos por aqui. Só que o mesmo não acontece no Genshin Impact. Mesmo na configuração mais baixa, esse processador aqui, ele parece sofrer algum tipo de throttling com o tempo, então não dá para dizer que o S8 é uma opção para aqueles que querem jogar tranquilamente, já que nem todos os jogos rodam de forma perfeita por aqui. No caso do S22 já é totalmente o contrário. Um problema que anda ocorrendo com todos os celulares Snapdragon 8 de primeira geração é que eles não rodam os jogos em 120, não porque não conseguem, mas porque não está habilitado. Só que quando ele habilitar, e olha, certamente ele irá habilitar, ele consegue não só rodar o jogo, como ainda mandar o sinal para sua TV Samsung enquanto faz isso e até mesmo gravar a tela e o seu rosto simultâneo, porque esse processador aqui realmente está muito forte. Só que tem um ponto que mudou muito nesses anos, a quantidade e a velocidade de carregamento da bateria. Perto da época do S8, a Samsung ainda estava se recuperando dos problemas com o Note 7 e estava sendo muito mais segura com relação ao tamanho dos componentes que colocava por ali. O S8 tem então uma bateria de 3.000 mAh contra 3.700 do modelo mais novo. Quando colocamos isso associado com a litografia bem maior do processador antigo, fica claro o motivo de eu sempre ter que carregar ele antes do final do dia. O carregamento rápido com o Qualcomm Quick Charge 2.0 levava a bateria do celular de 0 a 100 em 2 horas, contra basicamente 1 hora do modelo mais atual com o seu carregador de 25 watts, que é entregue aqui no Brasil. Parece que o carregador de 45 watts não tem um benefício adicional muito grande, então com 25 watts está tudo ok. Só que num mundo aí de carregadores de 120 watts, 67 e outras marcas trazendo 0 a 100% em 40, 30 minutos, parece que o S22 ficou para trás. Mas poxa, olha a diferença de uns anos atrás, sabe? Tá carregando na metade do tempo. E claro, a gente precisa falar também das câmeras. O fato é que nenhum celular mais tem um único sensor na parte traseira. É só o iPhone SE mesmo e pronto. Então, nesse ponto, já dá para encarar o S8 como obsoleto. Na época em que ele saiu, ele era o suprassumo de tudo. 12 megapixels, 4K na traseira, 1440p na frontal. E olha, quando eu comparei o S8 com o iPhone 8, o HDR do modelo da Samsung era muito bom. Colocando em perspectiva com os modelos mais recentes, o S8 ainda tem uma câmera suficientemente boa e com bastante ferramentas. O HDR funciona bem, a gravação em 4K é estável e esse é um dos primeiros sensores que tem um pouco mais de profundidade, trazendo uma sensação de câmera realmente boa. Mas ele fica para trás em vários pontos.
Primeiro, o HDR e as cores melhoraram no modelo mais novo. Ele tem também uma facilidade em capturar coisas em movimento. É muito louco você pegar o S8, tirar a foto e às vezes ele borrar. E claro, eles sempre falavam de melhorar fotos em baixa luz. Mas assim, é outro mundo que a gente tem agora nesse quesito. 5 anos fizeram muita diferença para um modo noturno. As câmeras também estão mais estáveis, mais definidas, com melhor cor, com maior profundidade. E olha, tem também as câmeras adicionais, que são a Ultra Wide e a Zoom, que, como eu sempre falo, são muito equilibradas no S22. Dava para dar zoom e também usar o modo panorama no S8 para tentar fazer essas mesmas coisas, mas como os resultados na tela mostram, não fica nem de perto tão bom quanto as do modelo mais recente. Só que ainda tem a frontal, né? O sensor passou de 8 para 10 megapixels, subindo tipo 25%, o que não é exatamente um número muito diferente, mas a resolução como um todo, ela melhorou por conta de processamento, tá? Você fica mais definido e ainda tem a opção de fazer um modo retrato, com um recorte muito melhor e com HDR ao mesmo tempo. No S8 ou era uma função, ou HDR, ou você tirava o modo retrato e ficava tudo estourado atrás. Só que em vídeo ele também melhorou. De 1440p ele passou para 4K na frontal. Ficou muito mais estabilizado e também adicionou o modo de vídeo desfocado, que só roda em 1080p, mas que é uma funcionalidade muito boa. Ter essa câmera em 4K tornou esse celular Samsung a melhor opção Android para quem é produtor de conteúdo como eu. Eu vou até deixar um exemplo aí para vocês checarem a diferença também do microfone entre os dois. Então é tanto a câmera frontal quanto os microfones. Esse aqui é um exemplo da câmera do Galaxy S8, que é o qual eu estou olhando agora, e o Galaxy S22. A primeira diferença é que o modelo anterior utilizava 1440p, contra 4K do novo modelo. Mas dá para perceber também lá no fundo como o HDR é melhor e vocês devem também estar testando ou visualizando a diferença do microfone de cada um deles. Olha só também como essa luz aqui fica, então tem bastante diferença nesses últimos anos. Ah, e tem mais uma coisa. O Galaxy S22 ele tá prometendo 4 anos de atualizações, algo que ainda não estava disponível na época do S8, que foi lançado com o Android 7 e recebeu 2 updates até o Android 9, que é a primeira One UI. Então o modelo mais novo, ele parece de todas as formas que vai se manter mais capaz daqui a alguns anos do que o S8 ainda é. Pra fechar, eu tenho que admitir que os celulares eles evoluíram mais do que eu imaginava. Eu tava com a sensação de que o S22 ele entregava basicamente o mesmo que o S8, meu queridinho S8. Mas 5 anos de upgrade fizeram esse celular aqui uma peça muito mais completa do que o modelo antigo. Aliás, vocês concordam comigo? Mais bateria e mais atualizações são os principais pontos para um celular durar mais na sua mão ou tem mais alguma coisa envolvida? Manda um comentário aqui embaixo. Não esquece do like se você gostou e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!